Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus Glórias, louvores e aleluias ao nosso Deus, aquele que era, que é e para sempre será bendito. Que o Senhor cada dia mais, por sua infinita graça e bondade, possa iluminar a sua vida, abençoar seus caminhos, lhe dando paz, alegria e esperança. Eu gostaria de iniciar com você hoje um tema que é exatamente esse: Deus restaura os humildes e quebra os orgulhosos. Ouviu bem? Posso repetir. Deus restaura os humildes e quebra os orgulhosos. O texto bíblico está no profeta Jeremias, capítulo 18. Vou ler os versos 1 a 8. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E agora no verso 11, portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se, cada um de vocês, do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Interessante. Deus chamou o profeta Jeremias, isso aconteceu por volta do ano 605 a.C., e disse: Jeremias, desça até a casa do oleiro, ou seja, ao local onde o indivíduo estava ali trabalhando com o barro, o oleiro fazendo os seus vasos e os utensílios com as suas mãos, usando o barro. E ele diz que ele desceu à casa do oleiro, e o homem estava ali trabalhando, e como um vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso. Ou seja, ele remodelou aquele que se estragou em outro vaso. E nessa hora de Jeremias, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel. Veja, Deus fala aqui por meio do profeta Jeremias a Israel como nação. Em termos do seu relacionamento de aliança com a nação de Israel,
porque Deus escolheu essa nação, os descendentes de Abraão, para que fossem instrumentos nas suas mãos para abençoar a humanidade com o conhecimento da salvação. Por isso, através de Jeremias, Deus fala à nação assim, em termos desse relacionamento de aliança com Israel. Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez o oleiro? Ou seja, o oleiro fez um novo vaso com o que se estragou. A mensagem é: Deus desejava recuperar o vaso que se estragou. Deus desejava recuperar o seu povo, que vivia nesse tempo afastado dele, condescendendo com o pecado, vivendo imerso na idolatria, no paganismo. Então Deus disse assim: no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para arrancar, derrubar, destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia. É como se Deus dissesse para o povo de Israel através de Jeremias: o destino de vocês pode ser alterado se vocês mudarem. Ainda havia tempo para que eles pudessem se voltar para Deus e não viverem a maldição, no sentido de serem dominados, vencidos e humilhados pelos inimigos que estavam próximos. Portanto, Deus disse: fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se, cada um de vocês, do seu mau caminho, e corrijam a sua conduta e as suas ações. Deus estava advertindo, mas ao mesmo tempo dizendo: há tempo para que vocês se convertam, se voltem para mim, se voltem do seu mau caminho. Há tempo para que vocês corrijam a conduta, as ações de vocês. Ao meditar nessas palavras ditas por Deus para que Jeremias transmitisse ao seu povo, o antigo Israel, no passado, eu fico pensando: por qual caminho você e eu nós temos seguido? Temos seguido por um bom ou por um mau caminho? Lembra que Jesus diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por essa porta e seguem por esse caminho. Por qual caminho você tem andado? Se você tem andado distante do Senhor, pelo caminho largo que conduz à perdição, em nome de Jesus, volte logo. Ainda há tempo. Se você mudar a sua conduta, você mudará o seu destino, porque lembre-se, no caminho contrário à vontade de Deus, o destino inevitável é morte, morte eterna. Porém, quem anda na direção do Senhor, anda para a vida. Anda na direção da vida. Ainda que muitas vezes seja difícil andar por esse caminho, porque ele é contrário à nossa natureza pecaminosa e é contrário ao mundo que vive em oposição a Deus. No entanto, nada melhor do que andar na direção do Senhor, sabendo que estamos andando para a vida e vida eterna. Eu tantas vezes já ouvi dos teus feitos, teus milagres, a história do teu povo fiel, das tuas curas incontáveis, de como o mar vermelho se abriu. E como foi que o morto ressurgiu, de como o azeite não acabou, e como um leproso se curou. Consigo até imaginar Israel lá no deserto, a nuvem protegendo do sol e o fogo aquecendo a noite. Eu fico extasiado ao ouvir e até me emociono em pensar. Mas eu te peço agora, meu bom Pai,
vem a minha vida transformar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Eu quero ter a mesma fé destes homens do passado, saber que tu aqui estás, sempre presente ao meu lado. Preciso te enxergar em meio à dor. Eu quero descansar no teu amor. Se o mundo insistir em te negar, eu quero estar em pé e te adorar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Senhor da vida, meu bom Pai, Senhor de tudo, vem me tocar. Senhor da vida, meu bom Pai, Senhor de tudo, vem me tocar. Vem me tocar. Tu és o Senhor da vida, de tudo as ondas obedecem teu mandar. Tu és tão poderoso, grandioso, os ventos te obedecem sem hesitar. Seria muito te pedir em minha vida atuar. Nesse momento vem, Senhor, minha tempestade acalmar. Tu que és o Senhor da vida, de tudo, de todos, vem ser meu Senhor. Louvamos-te, Senhor, por percebermos de maneira clara, explícita e inequívoca que a tua bendita graça se estende por toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. O nosso Deus é o Deus da graça, do perdão, da misericórdia. É verdade, Senhor, que a condenação será inevitável, porém, unicamente para aqueles que rejeitam a graça, que rejeitam a salvação. Porque o prazer do Senhor é perdoar, transformar e salvar. Glorificado seja o teu nome. Realiza a tua obra em nossa vida, Senhor, para que nós vivamos segundo os teus propósitos e assim estejamos no caminho da vida e não no caminho da condenação. Oramos em Jesus. Amém.
uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.